Bom dia a todos. Nós temos mais alguns lugares por aqui, evidentemente fiquem todos à vontade, se quiserem se sentar, se acomodar, fiquem todos à vontade. É com muita alegria, por favor, Massato, é quantos anos a primeira biblioteca pública de São Paulo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer a todos esses que se dedicaram à organização dessa exposição, a começar pelo museu, dirigido pela professora com muita galhardia, e já há muito tempo a professora Ivete Senise é a diretora da comissão do museu. Todas estas últimas exposições que nós fizemos, sempre a professora Ivete esteve à frente. Então, sei que são vários os professores que integram esta comissão. Não vejo aqui no momento, por exemplo, o professor Samuel Barbosa, que talvez esteja por aí. Que está o Samuel está impedido, mas sei que o Samuel sempre ajuda muito em todos os trabalhos. Sempre ajuda muito. Tudo que diz respeito à história da faculdade, às tradições da faculdade, sempre a primeira pessoa que eu consulto é a professora Heloísa, que também está sempre presente, sempre nos ajudando em tudo. E a professora Maria Cristina. A professora Maria Cristina Carmignani, e outros que devem estar por aqui, mas eu queria... Professor Inácio Poveda impedido. Que também está impedido, não veio hoje aqui, também nos ajuda muitíssimo o professor Poveda. Enfim, tem uma pleiade de professores que nos ajudam nessas atividades do museu e na montagem dessas exposições. Mas esta é uma exposição que diz respeito a por exemplo, chegando agora o professor Eduardo Vitamar, que é outro que sempre está muito interessado nas coisas da faculdade, na história da faculdade, outro que colabora bastante. São inúmeros os professores que colaboram com estas coisas todas, mas acho que nós podemos depositar toda a confiança na Maria Lúcia Beffa, que é a diretora da biblioteca e nos ajuda muito nestas questões todas. Seria muita presunção de qualquer um que fosse o diretor da biblioteca, neste momento é a Maria Lúcia, deu a sorte de ser a diretora durante o bicentenário da biblioteca, foi popstar durante alguns dias, porque saiu na capa do Estado, saiu na capa da Folha, Jornal Nacional, em todas as emissoras de televisão, com todos os méritos. Mas seria prepotência, arrogância, tudo aquilo que a Maria Lúcia não é, né? Imaginar que a biblioteca tem esta relevância, tem este peso, por conta da Maria Lúcia. Seria também arrogância e prepotência para o primeiro diretor da biblioteca entender que ele é que preparou o caminho para que a biblioteca saltasse de 5.000 volumes para 500.000 volumes, a biblioteca saltasse de uma salinha para um prédio de 10 andares que está em construção. Seria muita prepotência. Por quê? Porque antes mesmo da faculdade existir, portanto, o primeiro diretor da biblioteca, ou o primeiro diretor da faculdade, a biblioteca da faculdade já existia. Antes mesmo do nascimento da faculdade. Este é um dos motes desta exposição, este é um dos motes da história da biblioteca. Uma das razões decisivas para que a Faculdade de Direito estivesse instalada aqui é que neste espaço, neste prédio, já existia uma biblioteca. A história da nossa biblioteca, assim como a história da própria faculdade, não é uma história construída a partir da última diretora da biblioteca, do último diretor da faculdade. Nós só chegamos a esta situação porque todos os diretores anteriores da biblioteca e da faculdade ofereceram, todos eles igualmente, com o melhor dos seus esforços, o máximo possível para que a biblioteca e para que a faculdade chegassem a esta posição. A nossa biblioteca tem perspectivas enormes e tem uma história magnífica.
as condições para que a biblioteca funcione a partir do momento em que o prédio que está em construção conclua as obras, esteja mobiliado, possa atender os alunos, estas condições são as condições ideais. Eu tenho certeza, conhecendo a dedicação da Maria Lúcia à biblioteca, que ela deve sonhar seguidamente a semana inteira com o prédio da biblioteca concluído. E sonhava, já tinha esse tipo de sonho antes da construção começar. E acho que ela não sonha sozinha. Todos nós sonhamos com estas possibilidades. Alguns me perguntam de vez em quando, mas para que construir um prédio desse tamanho para fazer uma biblioteca? Bom, as razões são tantas, a começar pelo fato de que nós temos o maior acervo jurídico do Brasil. Nós temos o maior acervo das unidades, das bibliotecas da Universidade de São Paulo. Aqueles 5.000 livros de 1827 se transformaram em 500.000. Isto é uma biblioteca de uma magnitude incomparável. Nós temos aqui praticamente a metade de todas as obras jurídicas publicadas no Brasil no século XIX. Tá? Muitas se perderam, eram edições muito pequenas, talvez estejam em sebos, em outras bibliotecas, mas dessas 6.000 obras, nós temos aproximadamente 3.000 na nossa biblioteca. O Recife não tem nem este número. Tá? E nós teríamos como combinar, e já estou combinando isso com o diretor, professor Torquato de Castro, que é o diretor da Faculdade de Direito da Federal de Pernambuco, de nós criarmos um banco de dados comum de todas estas obras do século XIX que não estão digitalizadas em campo algum. As obras da literatura jurídico-universal, uma boa parte disso está digitalizado, mas as obras brasileiras publicadas no Brasil no século XIX não estão publicadas. Agora, vocês imaginem a nossa biblioteca com a riqueza deste acervo conectada a centenas de outras grandes bibliotecas jurídicas do mundo, o quanto isso se transforma num polo pulsante para a pesquisa jurídica nacional e internacional. Não estou aqui me gabando à toa, não. Vira e mexe, a Maria Lúcia recebe pesquisadores do mundo inteiro. Do Japão, Masato já trouxe diversos. Da Alemanha, ministro Sidney Bennett já trouxe diversos. E vira e mexe, gente do mundo inteiro vem encontrar aqui obras que não encontra sequer em ótimas bibliotecas da Europa. Ora, termos todo este potencial à nossa disposição para uma biblioteca moderna, conectada com outros centros de pesquisa, alavanca barbaramente as nossas possibilidades para ensino, para pesquisa, para extensão. Então, é uma alegria sem tamanho poder inaugurar esta exposição e ter o prenúncio que aparece nos sonhos da Maria Lúcia, mas aparece nos sonhos de todos nós, de uma biblioteca ainda mais poderosa pelos próximos 200 anos. Uma alegria muito grande. E eu passo imediatamente a palavra à professora Ivete Senise, que tem um papel primordial em toda esta exposição, em todo o trabalho que faz o nosso museu. Sem a disposição, o dinamismo, a vontade da professora Ivete, nós não estaríamos fazendo nada disso. Por favor, professora Ivete. Estaria sim. Muito obrigada. Bom, eu queria preliminarmente saudar aqui as pessoas que compareceram, todos vocês que compareceram para esse ato, e destacando aqui, evidentemente, a presença da nossa diretoria, o nosso diretor, Campilongo, a nossa vice-diretora, Ana Bechara, a Maria Lúcia Berfa, a diretora da biblioteca, destacando também a presença aqui de inúmeros professores, ex-diretores, professor Mark, que eu vejo aqui, os inúmeros professores que eu vou deixar de citar para não cometer a falha de esquecer algum deles,
os alunos, ex-alunos e amigos da Faculdade de Direito que aqui estão presentes. Grandes amigos, como, por exemplo, nosso ministro, né, Sidney Benetti, que se dispôs a vir prestigiar esse evento. E todos vocês que aqui compareceram. Mas antes de iniciarmos realmente o nosso percurso na exposição propriamente dita, eu quero aqui destacar o trabalho eficientíssimo da minha comissão que a preparou. E essa comissão que vem atuando há mais de 20 anos aqui, promovendo exposições periódicas da Faculdade de Direito, evidentemente não poderia deixar de colaborar com esse evento que nós prenunciamos proximamente, que é a comemoração das festividades do bicentenário da própria Faculdade de Direito, da fundação da Faculdade de Direito. E, dentro deste panorama, e antecipando a nossa colaboração, portanto, com essas comemorações que se avizinham, nós realizamos, na data em que se comemorou a fundação da biblioteca, que é anterior à Faculdade de Direito, não é? Com também outras festividades que só conseguimos agora realizar por injunções de vária natureza, mas que finalmente nós conseguimos inserir aqui na semana do 11 de agosto como uma homenagem ao trabalho eficiente de todos aqueles que militam, não é, desse setor administrativo da faculdade, que é a biblioteca. E eu digo isso com muita satisfação, porque eu considero a biblioteca da Faculdade de Direito a joia da coroa desta faculdade. Ou seja, ela é a alma mater desta instituição, porque a partir dela é que nós existimos, e a partir dela é que nós progredimos no tempo, não é? Fornecendo os meios para a aprimoração da cultura, do ensino jurídico e da participação nos movimentos sociais que esta faculdade tem realizado. Eu não vou falar sobre a biblioteca, propriamente dita, porque o professor Campilon já fez aqui uma exposição sucinta e magnífica, né, sobre o significado e a própria explicação da existência e do futuro desta faculdade, que está se aprimorando para acompanhar a modernidade. Eu queria apenas destacar aqui o trabalho que esta comissão e a satisfação que essa comissão sente em poder inaugurar aqui essa homenagem à nossa biblioteca e àqueles que nela se ocupam, como dirigidos pela Maria Lúcia Berta e sua equipe, o Sérgio também está aqui, né, Sérgio Moraes, que trabalham incessantemente para que a biblioteca se aprimore cada vez mais e acompanhe a modernidade através da adoção de métodos agora apropriados para que não fiquemos para trás, né, que acompanhamos os passos que nos aguardam no futuro. Vocês verão detalhadamente nos painéis o nascimento da biblioteca, a evolução da biblioteca e o significado da biblioteca, não somente para a faculdade, mas para a cultura brasileira. E através da biblioteca é que nós conseguimos, né, essa tarefa, que é uma tarefa hercúlea, de formar os profissionais, os futuros profissionais do direito, os seus professores, os alunos para as várias profissões que eles escolherem, não somente a jurídica, e para a cultura geral, a elevação do nível cultural, não só dos alunos, mas do povo brasileiro, da própria nação brasileira, a que ela serve. Portanto, é uma satisfação muito grande e eu não poderia deixar, nesse ato, de agradecer o trabalho da minha comissão, que se compõe, em parte, de professores, de docentes da faculdade, em parte de servidores administrativos, a maioria deles aqui presente, a própria Maria Lúcia faz parte, Heloísa Barbuí, Cristina Carmignani, que eu agradeço, professor Samuel Barbosa, que não pôde comparecer, professor Inácio Poveda, que também, por motivos pessoais de falecimento na família, não pôde comparecer, e aqui o Sérgio, que também é companheiro da Maria Lúcia nos trabalhos da biblioteca, e também
um trabalho magnífico que tem sido renovado todos os anos em todas as exposições da equipe que nos dá suporte, que é a equipe que elabora a parte prática, não é? Realmente reelabora e dá vista à exposição que é capitaneada aqui pelo Haroldo e pela Fernanda Scalfi, que aqui estão presentes também o Haroldo Kinder e Fernanda Scalfi, que são os que dão vida às nossas ideias, aos nossos projetos, colocando o material à disposição de todos para que conheçam o que nós estamos fazendo, o que estamos realizando. Então, agradeço a todos vocês, agradeço fundamentalmente o auxílio que nos presta também a Fundação Arcadas, a Associação dos Antigos Alunos da faculdade e todos aqueles servidores da biblioteca e da própria administração da faculdade que nos auxiliam nesse mistério. E agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui para mais essa realização da nossa comissão, com a contribuição para que a faculdade o seu rumo cada vez melhor, né? Adastra, né? Até o futuro próximo. Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou passar a palavra para a professora Ana Bechara, mas antes eu queria fazer um pequeno comentário, né? Todos nós dissemos aqui que a biblioteca da faculdade nasceu antes da faculdade. Os professores, de uma maneira geral, os bibliotecários, as bibliotecárias, a mesma coisa, todos nós somos pessoas que temos um enorme fascínio pelos livros. Saiu aqui o Rui Camilo, o professor Rui Camilo estava aqui até agora há pouco, enfim. E eu sei que o professor Rui Camilo montou uma biblioteca, ele tem um escritório em outro lugar, mas ele montou uma biblioteca com muitos volumes aqui neste prédio, bem em frente à faculdade, onde alguns professores têm escritórios, todos eles com bibliotecas maravilhosas. É o caso, por exemplo, também nesse prédio da biblioteca do professor Gilberto Bercovitch, dentre outras. Mas o Rui montou essa biblioteca aqui na frente e colocou à disposição dos alunos, não é para o seu escritório, não é para, enfim, é para que os alunos possam frequentar a sua biblioteca. Por aí a gente vê o quanto os professores, os bibliotecários, as bibliotecárias amam os livros e amam a própria faculdade. Com a Maria Lúcia, eu costumo brincar que ela tem a seguinte visão das coisas, porque toda hora ela é diretora da biblioteca, nada melhor do que uma diretora da biblioteca preocupada com as coisas da biblioteca. Mas eu brinco com a Maria Lúcia que, na visão dela, existe uma biblioteca ocupando o centro e gravita em torno dessa biblioteca uma faculdade de Direito. Eu acho que ela pode ter razão, porque uma boa faculdade de Direito depende de uma ótima biblioteca. Então, eu passo a palavra à vice-diretora, professora Bechara. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui conosco hoje. Eu queria complementar os agradecimentos que já foram feitos pelo professor Celso. A Fundação Arcadas, como disse a professora Ivete, junto com a reitoria da universidade, que foi quem auxiliou para toda a realização dessa exposição, o professor Maurício Zanoide, que eu acho que não está hoje, não pôde estar aqui conosco hoje, mas que auxiliou, né, nesse aniversário de 200 anos da biblioteca e não tem economizado esforços para isso. A Academia de Letras, né, que tem auxiliado o tempo inteiro, né, não só a biblioteca, mas toda a faculdade, né, tem renovado as nossas tradições culturais e artísticas. E com isso eu queria dizer duas coisas, né? A primeira coisa é que nada se faz sozinho, né? Tudo é um trabalho em conjunto. E hoje a gente está vendo aqui um conjunto muito bonito, né? Não só de professores que já foram aqui mencionados, né? Tantos professores aqui, antigo diretor, o professor Tomás Ulisses, que ainda não tinha sido mencionado, mas também que é um grande colaborador de todos os projetos da faculdade, as alunas e alunos,
E hoje a gente tem muitos servidores aqui, né? Não só a equipe da biblioteca, que é extraordinária, né? Que faz um trabalho assim, com amor, com um cuidado, com uma dedicação, e aqui a gente rende toda a nossa homenagem, todos os nossos agradecimentos, mas tantos outros servidores e servidoras aqui da faculdade. Eu estou vendo a Vilma ali, que também faz um trabalho extraordinário, e isso é conjunto. Outro dia, e vou contar dois fatos. Outro dia, a nossa diretora, e ela é diretora desde que eu tinha a idade de vocês, desde que eu era aluna, ela já era diretora aqui da biblioteca da faculdade, então não é que ela deu a sorte de estar aqui, né, capitaneando a biblioteca nos 200 anos, né? Ela é a nossa diretora, ela é a minha diretora. Mas outro dia a Maria Lúcia veio me procurar para me dizer que tinha acabado de participar de um leilão online, ela, pessoa física, Maria Lúcia, e que tinha conseguido, nesse leilão, adquirir uma obra que chama Caravana Acadêmica, que é uma obra feita pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto por ocasião do seu centenário. E, portanto, era uma obra histórica para a faculdade. Ela tinha entrado no leilão, ela tinha pago o livro, ela tinha adquirido, não para ela, para a casa dela, mas para a nossa biblioteca, né? Isso mostra esse amor que todos nós temos, né? Que cada um de nós tem, pela biblioteca e pela faculdade, e que é mostrado a cada dia, né? E aí conto um outro comentário, esse foi de hoje, um outro fato. A caminho aqui dessa sala, encontrei a professora Heloísa Balui, né, que também tem um trabalho extraordinário conosco, né, não só junto à biblioteca e junto ao museu, mas o tempo inteiro. E ela me dizia algo com que eu concordei. Ela disse: quando a gente era aluna aqui na faculdade, a gente não sabia nada da faculdade, a gente mal conhecia as histórias da faculdade, né, a gente não tinha essa consciência da importância que é a nossa biblioteca, né, de quando ela foi fundada, o que aconteceu. A gente não tinha consciência de quase nada. E hoje, e eu estou falando para vocês, alunos e alunas, né, e hoje a gente tem o privilégio de ter essa consciência, né, de conhecer esses fatos, e que importante que a gente vive esse momento, que a gente pode conhecer esses fatos. Portanto, eu digo, nada é feito sozinho, tudo é feito em conjunto, e que bom que a gente pode conhecer toda essa história, e que é uma história extraordinária, né? Quando eu fui aluna, quando que eu ia saber que a biblioteca, né, começando antes da própria faculdade, teve como seu primeiro diretor, né, o nosso José Antônio dos Reis, que foi um aluno negro e foi o melhor aluno da sua turma, né? Quanto fato importante, quanta história vinda daí. Outro dia nós recebemos o presidente Sarney aqui na faculdade, e o que ele mais queria conhecer na faculdade, e para ele era um evento muito honroso, ele se sentiu privilegiado de pela primeira vez pisar no Largo São Francisco, mas o que ele queria mesmo conhecer era a biblioteca. E ele passou um tempão lá, né, encantado com as nossas... Ele que é um grande conhecedor, né, desse tema, né, que é membro da Academia Brasileira de Letras, e a importância que ele deu para a nossa biblioteca. Essa é a nossa importância, né? Essa é a nossa cultura. É isso que nós temos que celebrar, e celebrar como uma construção conjunta, como o trabalho de cada uma, de cada um. Que bonito que a gente pode estar aqui hoje, né, celebrando o nosso conjunto e conhecendo cada vez mais, né, a nossa própria história, que a gente possa levar ela adiante, e que as franciscanas e franciscanos do futuro tenham ainda mais orgulho dessa faculdade. Obrigada pela presença de todos vocês, e, sobretudo, muito, muito obrigada a essa equipe extraordinária da biblioteca, a equipe extraordinária, essa comissão do museu, com a nossa sempre diretora, a professora Ivete, todos os professores que contribuíram, e, sobretudo, muito, muito obrigada à nossa diretora, a Maria Lúcia Befa, que tem a palavra agora. Maria Lúcia. Bom dia. Nossa diretora, nossa sempre diretora, a nossa vice-diretora, a professora Anelisa, professora Silmara, aqui presente também, professor Massado, ministro Sidney Benetti, professor Morato, professor Renace Vícios,
Eu fico olhando e pensando... Professora Silmara. Silmara, estava ali, não tinha visto. Aqui presente, né? Já com uma história ao longo das suas vidas. Alguns professores, a professora Silmara, conheci também lá, no meu início. Quero agradecer à comissão do museu, da qual eu faço parte há tantos anos. Agradecer à equipe da biblioteca, que é uma equipe muito pequena para o tamanho do nosso acervo, por tudo que nós temos. Então, é uma equipe que tem aí 30, 40 anos de dedicação à biblioteca. Agradecer cada um, né? Só esse time aí tão esforçado, tão dedicado, que a gente consegue no dia a dia dar conta. Mas eu quero me dirigir a um grupo especial. É um grupo que está começando a vivência de vocês na faculdade, que são os alunos, né? Fico muito feliz de olhar e estar aqui os alunos, porque tudo isso que nós fazemos, né, o diretor, a comissão do museu, a equipe da biblioteca, convidar vocês, envolver vocês dentro dessa instituição que é a biblioteca, a Faculdade de Direito, é para ir passando o legado. Esse legado de história, dessa coleção maravilhosa que nós temos, frequentemente, muito frequentemente, somente na Faculdade de Direito existe um exemplar, né? Então, ir contando para vocês, né? Nós tivemos aí o bicentenário, tivemos o sarau, agora é a exposição, outubro estamos aí sonhando com o segundo sarau para o Olavo Bilac, né? A exposição vai ficar aqui durante o ano, vai ter o livro do bicentenário da biblioteca, então registrando essa história, porque nós praticamente já estamos indo embora, saindo, né? São 36, 40 anos de biblioteca, então nós queremos contar tudo isso para que vocês sejam os próximos guardiões de toda essa riqueza que tem a Faculdade de Direito. Então, me dirijo, agradeço aos professores que há tantos anos eu convivo, mas quero, assim, me dirigir especialmente para vocês, os alunos, tomarem, né, a história da faculdade, todo esse patrimônio histórico que a faculdade tem. Olha, nós estamos aqui, né, cercados por pinturas do século XIX, a professora Heloísa vai lançar mais um livro, e agora sobre as telas, temos aí um estudo das esculturas, enfim, a Faculdade de Direito tem um patrimônio histórico invejável, e convidá-los e tê-los aqui ir passando esse legado e passando essa história para que vocês vão tomando conta que serão, né, o futuro da faculdade. Então, o prédio novo que está aí já, sonhando para o ano que vem, imaginando, né, salas de estudo, voltando a ter aquela mesa para vocês estudarem, que hoje isso quase não existe, espaço de estudo em grupo, um cafezinho lá no topo, enfim, voltar a ser um local acolhedor de pesquisa, de inspiração. Então, muito obrigada a todos e obrigada muito, muito, muito a Deus e a felicidade de estar aqui nesta mesa. Que sorte a minha, que vim lá do interior, do sítio, e aqui, de repente, comemorando o bicentenário de uma instituição que é referência para o país. É muita emoção. Obrigada. Olha, as histórias são tantas, as peculiaridades da nossa escola são tantas, mas eu vou mencionar duas rapidamente e depois vou dar dois avisos, fazer dois pedidos. Quando que eu comecei aqui na gestão?
da diretoria, um professor me procurou e me disse que queria doar uma obra para a biblioteca. Era um incunábulo. Aquilo tem um preço que eu não sei avaliar, mas estava disposto a fazer esta doação e continua com esta disposição. Para vocês terem ideia, na semana do bicentenário da biblioteca, o neto de um antigo aluno da turma de 1907, o avô dele era da turma de 1907, nos procurou e fez a doação de obras com mais de 500 anos. Doou para a biblioteca obras com mais de 500 anos. Uma edição quase tão antiga quanto a nossa, das ordenações, coisas raríssimas. Doou um total de 7 ou 8 obras muito raras. E tem um professor, que eu não vou mencionar o nome, viu, Massato? Tem um professor que possui, segundo ele, eu acho que ele não está sendo modesto, não. Ele está sendo autêntico. Um professor que me confidenciou que acha que possui a maior biblioteca jurídica de direito japonês fora do Japão. Eu tenho certeza de que isso é verdade, inclusive porque já visitei o escritório dele, e a quantidade de livros que esse professor tem, livros em japonês, de direito japonês, e também em outras línguas sobre direito japonês, é algo inigualável. E esse professor já me revelou também um sonho dele. Eu tenho um sonho, eu gostaria muito de doar a minha biblioteca para a futura biblioteca da Faculdade de Direito. É esse o espírito que norteia, não apenas a nossa biblioteca, mas este é o espírito que norteia os alunos que passam pelo Largo de São Francisco, os professores que passam pelo Largo de São Francisco. Então, se este professor, eventualmente, quiser doar mesmo a maior biblioteca de direito japonês, a biblioteca da Faculdade de Direito da USP ficará muitíssimo orgulhosa e muitíssimo agradecida disso. Bom, estes eram os comentários. Por isso que a nossa biblioteca é assim rica. Um chega com um incunábulo, outro chega com um livro do século XVI, outro chega com a maior biblioteca de direito japonês existente fora do Japão. Só pode ser riquíssima a nossa biblioteca. Por conta de quê? Não é por conta da Maria Lúcia, não é por conta da Ana Bechara, não é por conta da professora Ivete, por conta do professor Gabriel, é por conta deste espírito que orienta a faculdade de Direito. Bom, agora os dois avisos. O primeiro deles, nós temos que inaugurar a exposição. Ela está aqui aberta, mas está com aquela cortininha para um descerramento, digamos, da placa de inauguração. Então, vou convidar a todos para que se dirijam aqui ao hall dos elevadores. Nós vamos dar a inauguração oficial da exposição e depois estão todos convidados para retornar aqui à Sala São Leopoldo para o coffee break, que está já aí à nossa espera, está aí preparado. Então, vamos todos ali ao hall e depois voltamos para o coffee break. Muito obrigado.